compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 29. Diz a palavra: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. A palavra do Senhor nos fala no tempo do fim, no qual se está aproximando, no qual muitos tentam evitar falar ou evitar se lembrar disso que está por acontecer. E são profecias no último tempo do fim, no qual, por haver se multiplicado a maldade, o Senhor há de fazer como naquele dia, no tempo de Ló, no qual a palavra nos diz que as pessoas estavam muito tranquilas. Elas compravam, vendiam, plantavam, edificavam, comiam, bebiam, essa palavra do Senhor. Estava tudo normal. Só que o pecado da humanidade tinha chegado até a presença de Deus. E isso provocou a ira do Senhor nessa cidade, Sodoma e Gomorra. Esse tempo há de se repetir novamente, diz a palavra, porquanto os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, não querem se arrepender, não querem voltar-se para o caminho santo do Senhor, não querem seguir os princípios da palavra de Deus, trocando a palavra inefável, a palavra que é eterna, a palavra que é pura, a palavra que é viva e eficaz, por quanto mandamento de homem, leis humanas, ideologias, que estão pervertendo e corrompendo o coração do homem nesse tempo. Mas Deus, que Ele é longânimo em perdoar, faz um convite no dia de hoje a se arrependerem das suas más condutas, a se arrependerem dos seus maus caminhos, a se arrependerem, porque esse povo aqui, a palavra nos relata em Gênesis 19, não queria saber de Deus, não queria saber daqueles que são retos diante de Deus, anunciando a palavra do Senhor Altíssimo. Eles não queriam saber. Então chegou o dia no qual o Senhor nos relata na sua palavra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra. Repetimos de novo Gênesis 19, 24. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, o Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a palavra nos diz mais: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O mandato para essa família era para fugir dessa cidade e não olhar para trás. Ló saiu junto com suas duas filhas e a sua esposa, mas eles três foram indo, escapando, com um anjo arrastando pelas mãos, porque a palavra nos relata que Ló ainda estava fazendo tempo para não sair dessa cidade. Quantos nesse tempo estão fazendo tempo, estão postergando a sua salvação, estão negligenciando a salvação da sua alma,
estão perdendo tempo com quanta distração, com quanta oferta que o Satanás está proporcionando através da imundícia, da lascívia que oferecem as redes sociais, que oferecem pessoas que são já com a mente corrompida, contaminada, que estão oferecendo, fazendo com que os lares sejam destruídos através da traição, do adultério, do pecado da fornicação, do pecado do lesbianismo, do homossexualismo, e a palavra, o próprio Senhor abomina, e é um pecado que é para condenação se a pessoa não se arrepende. Mas Deus está dando a oportunidade nesse tempo de o homem e a mulher se arrepender, se converter, ter nojo dos seus pecados, da sua imundícia que praticava. Sodoma e Gomorra estavam nessa situação. Eles viram entrar os anjos na cidade, e a palavra nos diz que eles foram até a casa de Ló para chamar por esses anjos, eles viram como homens, e desde o mais pequeno até o mais velho, eles disseram para Ló: tira para fora esses varões que não queremos conhecê-los. Toda a cidade estava corrompida. De uma geração a outra, o pecado estava se alastrando. O ancião, o homem, a criança, um ao outro estavam ensinando e estavam se deliciando nesse pecado de perversidade, de homossexualismo, de imundícia, diante dos olhos de Deus, porque a palavra nos relata em Levíticos que é abominação para Deus homem se deitar com homem. E a palavra também nos diz que as mulheres, deixando o uso natural, se inflamaram na sua sensualidade. E Deus, nesse tempo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, oferece um perdão, porque Ele é advogado justo, o qual defende a causa daquele que se arrepende dos seus caminhos torpes e errados. Pelo que também, Romanos 1, capítulo 1, verso 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quanto estão honrando e fazendo culto ao corpo? Quanto estão se preocupando mais por como vai se vestir, por como vai se apresentar para a pessoa, para o mundo, como vai chamar atenção para o seu próprio corpo, fazendo cair em tropeço a muitos, ou a muitas. Isso aí é adorar a criatura mais do que o Criador. Diz a palavra que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus é que deixa aqueles que não querem, têm oportunidade, mas não querem continuar no lamaçal, na imundícia do pecado, no lodo, na podridão. Deus os entrega às suas próprias paixões, porque eles não querem ser limpos pelo poder da palavra, não querem ser limpos pelo sangue de Jesus, como estávamos aqui louvando. O único que pode te limpar do teu pecado, da tua imoralidade, da tua consciência suja, imunda, é o sangue de Jesus. Basta aceitá-lo, basta reconhecê-lo a Ele como o único, suficiente Salvador da tua alma, e terá direito a uma salvação eterna, terá direito a ser reconhecido nos céus, terá direito a que teu nome seja escrito no livro da vida.
nesse dia no qual está prestes a se manifestar o dia da salvação dos eleitos, aqueles que aceitaram, aqueles que reconheceram, aqueles que se humilharam, vão receber o perdão e vão ser recebidos no céu de glória. A palavra do Senhor nos diz através do profeta Jeremias, capítulo 8, verso 12. O profeta Jeremias anunciou, profetizou, alertou o povo de Judá para eles se voltarem do seu caminho de idolatria e de prostituição para o único Deus vivo, o Deus de Israel. Mas muitos escarneceram, muitos rejeitaram a profecia de Jeremias. Muitos não querem escutar um dia, 2, 3, 4, 5, um mês a palavra da profecia desse livro que estão sendo anunciadas. Mas esse povo, quase 40 anos, escutou o profeta anunciar o juízo que iria vir se eles não se arrependessem. E da mesma forma eles endureciam o coração e não queriam aceitar a mensagem, a palavra, aquilo que ia acontecer nessa cidade, que ia entrar em cativeiro, que ia ser destruída. Mas o profeta fez a vontade de Deus e anunciou e não negou a Cristo. Assim, nesse tempo do fim, muitos irão negar a Cristo por palavra ou por obra, mas basta que aqueles que quiserem ser fiéis, aqueles que derem crédito a essa palavra, aqueles que forem lavados e remidos por o Senhor Jesus, se prontificarem também para levar essa mensagem, essa palavra, irão ser considerados como aqueles fiéis que até a própria vida aborreceram, mas não negaram o nome de Cristo. O profeta dizia na palavra, Jeremias capítulo 8, versículo 12, porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. O profeta fazia essa pergunta, se o povo se envergonhava realmente daquilo que estava fazendo através do seu corpo. Muitos não têm em conta aquilo que estão fazendo através do seu corpo, mas saiba que a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é imutável, nos diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, e nós sabemos de dar conta diante do juiz que há de julgar por tudo aquilo que nós fizermos através do nosso corpo, seja bem ou seja mal. Por isso é que é muito importante para quem está apresentando os teus membros, para a imundícia, para o pecado, para a morte ou para a vida, para a santificação. Muitos já não têm mais vergonha de se exibir, muitos que dizem ter Deus no coração, muitos que dizem ter Deus na sua vida, na sua família, no seu lar, não tem vergonha daquilo que estão fazendo através da sua vida, do seu corpo, aquilo que maquina no seu pensamento e executa através das suas obras, através das suas mãos. Muitos não têm mais vergonha de enganar
E muitos se estão enganando a si mesmos, porque dizem ter Deus, mas Deus está longe deles. Dizem ter Deus através de uma placa de igreja, mas está longe de Deus o seu coração. É só com os lábios que estão honrando, mas o coração dele está longe de Deus. Essa palavra do Senhor, essa palavra é que há de julgar minha vida, a tua vida, a vida de cada um, de toda essa humanidade. Essa palavra é fiel e há de julgar, há de justificar, mas também há de condenar pelos atos que são cometidos aqui na terra. Muitos não têm vergonha mais de apresentar o seu corpo para a prostituição, de apresentar a sua vida, os seus olhos, para olhar quanta perversidade que o mundo oferece. Hoje não é preciso olhar no físico, mas também hoje existe o virtual. Hoje o pecado está mais ao alcance da humanidade do que era lá no começo, lá no tempo de Sodoma e Gomorra. Hoje também o ser humano tem mais possibilidade de se aproximar a Deus. A palavra de Deus está mais próxima de muitos, mas muitos rejeitam, jogam fora, não querem saber, mas aceitam as bolotas do mundo, as bolotas dos corpos que oferecem. Satanás olham o que não é para olhar, olham a sensualidade dos outros, gostam das redes sociais para olharem a sensualidade, o pecado que atrai, mas a palavra de Deus é deixada a um lado, a palavra de Deus é deixada a um canto, a palavra de Deus é jogada, tirada do coração para fora, e aceitam e comem tudo que o mundo lhe oferece. Hoje o pecado tem se alastrado, é por isso que a perversidade aumenta, é por isso que aumentam as violências, os estupros, o pecado, o adultério, a traição, a imoralidade sexual, a pedofilia, o abuso. Hoje aumenta cada vez mais o pecado. Hoje o homem ou a mulher não se conforma com o que tem, com o esposo que Deus lhe deu, ou a esposa que Deus lhe deu. Querem, cobiçam, desejam o que não é deles e buscam até lograr os seus intentos no seu coração e vão e não se preocupam na destruição dos lares dos outros. Não se preocupam porque o pecado foi alimentado lá dentro na alma. Mas hoje é o dia no qual Jesus faz o convite. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele diz a sua palavra, Apocalipse 3:20. É que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É necessário abrir a porta do seu coração para Jesus. É necessário você expulsar da sua vida a iniquidade, aquilo que te afasta de Deus. É necessário você afastar de ti aquilo que te afasta de Deus. É necessário você aceitar enquanto é tempo, porque esse mundo aqui vai ser queimado, nos diz a palavra do Senhor. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. É o 10, mas eu começo no 9 e diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10.
Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Vai acontecer como foi no dia de Ló. Vai acontecer porque Deus, com sua longanimidade, está dando tempo para essa humanidade se arrepender. Mas também saiba que o pecado provoca a ira de Deus. E de Deus ninguém zomba, diz a palavra do Senhor. Pode zombar de qualquer um. Pode zombar da tua mulher, pode zombar do teu irmão, pode zombar do teu filho, pode zombar do teu líder, zombar do que tu quiser. Teu patrão, pode zombar de quem tu quiser, mas de Deus ninguém zomba. Diz a palavra do Senhor, que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. É por isso que Deus chama o arrependimento. Ele diz aqui, acabei de ler, não quer que ninguém se perca, mas é necessário que haja arrependimento e conversão dos seus pecados. Amém.